No alto do Monte Santa Luzia, dominando a paisagem sobre Viana do Castelo, encontra-se um dos mais importantes testemunhos da ocupação humana no noroeste peninsular. Entre o verde das encostas e o azul do Atlântico, permanecem as ruínas da Citânia de Santa Luzia, também conhecida como Cidade Velha de Santa Luzia, um lugar onde há mais de 2000 anos se desenvolveu uma comunidade organizada, fortificada e preparada para controlar o território que a rodeava. Hoje, quem visita este local é imediatamente atraído pela vista extraordinária sobre o estuário do Rio Lima e sobre a costa atlântica, mas aquilo que atualmente vemos como uma paisagem de contemplação foi durante séculos um ponto estratégico de enorme importância. A Citânia de Santa Luzia foi um povoado fortificado de tipo proto-urbano, ocupado entre a Idade do Ferro e o período da romanização. A escolha deste monte não aconteceu por acaso. A partir daqui, era possível vigiar o litoral, controlar os caminhos que atravessavam os vales e acompanhar os movimentos ao longo do rio e do oceano. Era um local privilegiado para defesa, mas também para comércio, circulação e aproveitamento dos recursos naturais. Este tipo de povoado fazia parte da chamada cultura castreja, característica do noroeste da Península Ibérica. Comunidades que procuravam os pontos elevados para construir as suas povoações, protegendo-se e organizando o território em função das necessidades da época. Apenas cerca de um terço da área total foi escavada e preservada até aos nossos dias. Parte importante das estruturas acabou destruída durante a construção do antigo Hotel de Santa Luzia e das vias de acesso ao monte. Ainda assim, aquilo que resta permite perceber que este não era um simples conjunto de casas dispersas. Existia aqui uma verdadeira organização urbana. As estruturas habitacionais encontram-se agrupadas em bairros ou quarteirões, delimitados por muros e ligados por caminhos cuidadosamente definidos. Alguns destes percursos eram mesmo lajeados, mostrando um planeamento pouco habitual para comunidades tão antigas. Ao caminhar entre as ruínas, distinguem-se vários tipos de habitações. As mais características apresentam planta circular, mas existem também casas elípticas e estruturas retangulares, que testemunham diferentes momentos de ocupação e transformação do povoado. Muitas das entradas das casas encontram-se orientadas entre sudoeste e sudeste. Esta disposição não era aleatória, permitia proteger os espaços habitacionais das águas da chuva e dos ventos fortes vindos do norte. No interior destas habitações, o chão era normalmente simples, terra batida ou até a própria rocha natural aproveitada como pavimento. As lareiras surgem integradas nos espaços disponíveis, adaptando-se às irregularidades do terreno. Foram também encontrados fornos distribuídos por diferentes áreas do povoado, dentro das casas ou junto de estruturas abertas. Estes vestígios revelam que a vida cotidiana estava profundamente ligada às atividades agrícolas e pastoris. Mas para compreender verdadeiramente a Citânia de Santa Luzia, é preciso imaginar o movimento diário que aqui existiria. Homens e mulheres dedicavam-se ao cultivo da terra, à criação de animais e ao aproveitamento dos recursos naturais disponíveis. Sabemos, através de vestígios arqueológicos e de relatos de autores antigos, como Estrabão, que estas populações complementavam a agricultura e pastorícia com a recolha de frutos silvestres, como castanhas e bolotas. Estas atividades exigiam ferramentas, recipientes e equipamentos especializados. Por isso, para além da agricultura, desenvolveram-se importantes atividades artesanais. Produzia cerâmica para armazenamento e uso doméstico, trabalhava-se o metal para fabricar instrumentos agrícolas, utensílios e armamento. Existiam também práticas ligadas à fiação e à tecelagem, fundamentais para a produção de vestuário e para a economia local. Tudo isto mostra que estamos perante uma comunidade dinâmica, organizada e muito mais complexa do que por vezes imaginamos quando pensamos nos povos pré-romanos. Mas um dos elementos mais impressionantes da Citânia continua a ser o seu sistema defensivo. Santa Luzia possuía 3 linhas de muralhas concêntricas, reforçadas por torreões e complementadas por 2 fossos escavados para dificultar qualquer aproximação inimiga.
Estas muralhas eram servidas por caminhos de ronda e permitiam defender sucessivamente as várias áreas do povoado. O acesso às zonas fortificadas era realizado através de escadarias internas, algumas ainda hoje visíveis. Os arqueólogos acreditam que estas estruturas defensivas foram sendo alteradas ao longo do tempo, acompanhando diferentes estratégias de ocupação e adaptação ao relevo. No lado norte do monte, onde o declive era menos acentuado e o acesso mais fácil, a defesa foi reforçada através do aumento da espessura da muralha e da construção de um torreão. Atualmente, sobrevive apenas parte da muralha interior. Com a chegada dos romanos ao noroeste peninsular, a Citânia de Santa Luzia não foi abandonada. Pelo contrário, entrou numa fase de grande desenvolvimento, tornando-se um importante centro de transição entre a cultura castreja e o mundo romano. A sua posição estratégica, dominando a foz do rio Lima e a costa atlântica, manteve-se fundamental para o controle do território e das rotas comerciais. Durante este período, o povoado foi sofrendo alterações significativas. Ao lado das tradicionais casas circulares, começaram a surgir construções de planta retangular, refletindo novas influências arquitetónicas. O traçado urbano tornou-se mais organizado, com ruas bem definidas e espaços estruturados. Os vestígios arqueológicos encontrados, como cerâmica, objetos metálicos e moedas romanas, comprovam esta forte influência. Entre as descobertas mais importantes, destaca-se um pequeno tesouro monetário datado de entre 330 e 408 d.C., indicando que a ocupação se prolongou até aos últimos séculos do Império Romano. A Citânia de Santa Luzia é por isso um testemunho notável na romanização do Alto Minho, preservando sinais de uma convivência entre tradições indígenas e novas influências romanas. Hoje, a Citânia de Santa Luzia permanece como um dos mais importantes testemunhos da cultura castreja no norte de Portugal. Entre muralhas, ruas ancestrais e vestígios de séculos de ocupação, este lugar continua a revelar a história de comunidades que souberam adaptar-se, resistir e evoluir ao longo do tempo. Do mundo castrejo à romanização, Santa Luzia guarda marcas de diferentes épocas, preservando a memória de um passado que moldou a identidade desta região. Mais do que um sítio arqueológico, este é um lugar onde a história continua viva, oferecendo-nos uma ligação única às raízes mais antigas de Viana do Castelo.